Bom dia a todos e votos de um bom carnaval e bom dia de cinzas a todos os profissionais da imprensa livre e também a todos os cabo-verdianos de Santo Antão a Brava. É com satisfação e sentido de responsabilidade que convocamos a imprensa para dar a conhecer aos órgãos de comunicação social e aos cabo-verdianos o nome do novo administrador único da Infopress, agência cabo-verdiana de notícias, na sequência da exoneração do Dr. José Vaz Furtado, e também o posicionamento do Governo face à decisão do Conselho Independente em relação à administração da RTC. Em relação à Infopress, o Governo escolheu para suceder ao Dr. José Vaz Furtado, o Governo escolheu o Dr. Hamilton Jair Fernandes, até à última quinta-feira, Presidente do Instituto de Património Cultural. Estamos perante um servidor público com provas dadas no setor da cultura, um gestor que privilegia o diálogo, o sentido de cooperação e sentido de compromisso na relação com os colaboradores e na relação com os diferentes atores do setor público e privado. Do vastíssimo currículo de Jair Fernandes, licenciado em História pela Universidade de Coimbra e doutorando em História e Património pela Universidade de Évora, destacaríamos a sua participação ativa e de inegável competência na coordenação do projeto de classificação da Morna Património da Humanidade, na coordenação institucional no eixo 4 do PRA relativamente à reabilitação dos edifícios históricos e religiosos de Cabo Verde, ou ainda a sua participação na coordenação institucional no projeto de modernização dos museus de Cabo Verde. Estamos convencidos que Jair Fernandes aproveitará toda a sua experiência acumulada e colocá-la ao serviço da Agência Cabo-Verdiana de Notícias, que vinha conhecendo avanços importantes desde o início da governação do governo liderado pelo Dr. Luís Correia Silva em 2016. Aliás, caros jornalistas, para terem a ideia dos esforços e da confiança do governo na Infopress, em 2015, a Infopress recebia do Estado cerca de 35 mil contos. De 2018 a 2022, a Infopress passou a receber cerca de 60 mil contos do Tesouro Público, e isto é prova bastante da confiança do Governo na Infopress e nos seus profissionais. O novo administrador único da Infopress vai contar com toda a atenção e suporte institucional do Governo de Cabo Verde para reforçar o Estatuto da Infopress enquanto fonte primária de notícias e referência incontornável da imprensa em Cabo Verde, afirmando-a como uma agência de notícias de referência no espaço da comunidade dos países de língua portuguesa e no espaço africano. A par dos ganhos alcançados nos últimos anos, a nível das infraestruturas, da modernização tecnológica ou do reforço da cobertura nacional e na diáspora, hoje, por exemplo, a Infopress tem uma correspondente em Lisboa, Portugal, consentiremos
esforços conjuntos para a implementação do novo plano de cargos, carreiras e salários da Infopress e assinatura do primeiro contrato de serviço noticioso e informativo entre o Estado de Cabo Verde e a Infopress. O Governo aproveita esta oportunidade para manifestar o seu penhorado agradecimento pelo trabalho realizado pelo administrador cessante Dr. José Vaz Furtado, que demonstrou sempre dedicação, sentido de serviço público, com ganhos, aliás, palpáveis e sólidos na liderança da Agência Cabo-Verdiana de Notícias. Em relação à Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, como é do vosso conhecimento, na última quinta-feira, o Conselho Independente da RTC tomou a decisão, na sequência da saída do PCA, Dr. Ricardo Carvalho, tomou a decisão em manter os atuais dois administradores, a doutora Margarida Fontes e o doutor Carlos Reis, que irão conduzir os destinos da administração da RTC até o mês de julho, data em que cessa o atual mandato da atual equipa administrativa da RTC. Queremos aproveitar esta oportunidade para manifestar também o nosso apreço pela dedicação, pela competência do Conselho Independente da RTC, presidido pelo Dr. Daniel Medina, mas também ainda composto por ilustres cabo-verdianos como o Dr. Fernando Jorge Borges, a doutora Dirce Piloto Varela, a doutora Solange Furtado ou ainda o engenheiro Humberto Elísio, da Comissão de Trabalhadores da RTC. Ao PCA cessante, Dr. Policarpo Carvalho, manifestamos também o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento pela árdua tarefa que teve de liderar o Conselho de Administração da RTC, sobretudo na visão da RTC do futuro, que estava já a implementar, contribuindo para a modernização tecnológica da rádio e televisão públicas, do reforço da cobertura nacional e da própria projeção internacional da rádio e televisão cabo-verdiana. Nós queremos, neste momento, deixar uma mensagem de confiança a todos os profissionais da rádio e televisão cabo-verdiana. O Governo respeita a autonomia administrativa, financeira e editorial da RTC, mas não deixaremos de exercer a nossa diplomacia enquanto único acionista da RTC, para que a RTC tenha cada vez mais tranquilidade, cada vez mais estabilidade para os seus mais de 250 trabalhadores de Santo Antão a Brava. Queremos reafirmar que a RTC é insubstituível em matéria de prestação do serviço público de rádio e televisão em Cabo Verde e continuará a contar com o suporte político e institucional do Governo para exercer a sua missão
no reforço da cidadania, no reforço da democracia, no desenvolvimento cultural do país e no reforço da nossa identidade. O Governo defende a autonomia e a independência dos órgãos públicos de comunicação social, tendo em atenção o alto nível de responsabilidade e de qualidade da democracia cabo-verdiana e da liberdade de imprensa no contexto africano e mundial. O Governo continuará a implementar as melhores políticas, mobilizando os meios necessários e as reformas legislativas conducentes ao cumprimento da missão insubstituível da nossa agência de notícias e da nossa rádio e televisão de Cabo Verde, para que cumpram os seus objetivos em matéria de prestação de serviço público com qualidade, rigor e isenção.